bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O grupo de louvor poder sentar. Como é maravilhoso nós podemos convidar a pessoa do Espírito Santo para que ela venha fazer morada, né, nos nossos corações, para que ela venha derramar, né, toda a graça que venha do Senhor, o Espírito Santo venha derramar em nossos corações. Como é maravilhoso termos essa liberdade de dizer: Santo Espírito, toma minha vida. Toma minha vida para o louvor da glória do Senhor, para a adoração do nome do Senhor. Porque a presença do Senhor nas nossas vidas, a presença do Espírito Santo, a presença desse Deus maravilhoso nas nossas vidas, ela nos renova, ela nos fortalece, né? Ela traz sobre nós a alegria do Senhor. A presença do Espírito do Senhor nas nossas vidas, ela traz sobre nós a cada manhã, né, um renovo, porque a própria palavra do Senhor diz que através das misericórdias do Senhor, né, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós e nós somos fortalecidos no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado, eu te convido, se você está com a sua Bíblia, você abre no livro de Juízes, capítulo 6, e eu quero ler alguns versículos, né, com vocês que estão, com a igreja que está nos acompanhando, com você que está aí nos acompanhando. Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Diga aí no seu lugar, creia nisto, creia na palavra que você vai dizer para você mesmo aí: Deus tem algo para a minha vida. Deus tem algo de maravilhoso para trazer ao meu coração. Esta palavra, ela é para a minha vida. Eu não vou receber esta palavra e vou dizer: ah, se o meu irmão estivesse ouvindo esta palavra, ah, se o meu irmão estivesse recebendo esta palavra. Mas eu vou receber esta palavra e vou dizer: Deus está ministrando ao meu coração. Deus está falando comigo. Aleluia. Juízes capítulo 6, do versículo 11, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos trocar de microfone aqui. Glória a Deus. Aleluia. Se o som não estiver bom, vocês dão um sinal aí para nosso auxiliar aqui. Se o som se estiver dando aí uma microfonia aparecendo, vocês avisam aí, tá? Nós ouvimos esta palavra, né? Agora nessa leitura, e Deus tem algo para falar aos nossos corações dentro dessa mensagem. Foi um determinado momento, vamos dizer assim, onde o povo de Deus estava passando mais uma vez, né, por uma situação difícil, uma situação de perseguição, pelo fato de não ter ouvido a voz de Deus. Quando Deus levou o povo dele à terra prometida, primeira coisa que o Senhor falou àquele povo era que aquele povo não se misturasse, né? Mas que antes antes que aquele povo expulsasse, né, aqueles povos ali que eram vizinhos ali da Canaã, né, na qual eles herdaram. E por não fazer a vontade do Senhor, não obedecer à voz do Senhor, este povo sofreram muitas consequências. E durante um período, essa terra que esse povo conquistou, né, que o Senhor os entregou, que eles conquistaram com garra, eles perderam novamente o domínio dessa terra. E aqui fala que os midianitas, eles invadiam, né? Invadiam ali as plantações do povo de Deus, e eles roubavam tudo que o povo de Deus plantavam. E o povo de Deus plantava e era colocado ali, né, nas eiras. As eiras eram um grande terreiro, onde era colocado ali o trigo. Quando colhia o trigo, colocava ali sobre as eiras. E então aquilo ali ficava exposto. E os midianitas iam ali e roubavam. E aqui nesse momento aqui, o que acontece? Se você for ler o capítulo 6 todo do livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus, eles se recuam, por medo dos midianitas, eles se recuam, e fala que eles começam a esconder, eles abandonam suas terras, abandonam suas lavouras, abandona, vamos dizer assim, as suas plantações, e eles começam a esconder dentro de cavernas para que não fossem atacados pelos midianitas. E nesse exato momento, Deus encontra um homem, aqui fala que este homem estava malhando o trigo no lagar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e trazer esta palavra para as nossas vidas. Gideão estava malhando o trigo, vamos dizer assim, vamos falar um pouco aqui de Gideão. Enquanto todo o povo de Deus estava se escondido, Gideão estava ali cuidando daquilo que Deus havia lhe concedido. A sua plantação, a sua colheita, era algo que Deus havia lhe dado, né? E nós podemos ver este homem, vamos dizer assim, ousado, corajoso, porque nós não podemos nos acomodar, né, sermos covardes diante de situações difíceis que surgem nas nossas vidas. É muito fácil nós usarmos a fé quando tudo vai bem na nossa vida. É muito fácil nós dizermos que temos fé quando todas as coisas estão fluindo muito bem, quando as coisas estão fluindo justamente do jeito que nós queremos. Aí é fácil nós usarmos a fé, nós dizermos que temos o Senhor, nós dizermos que servimos ao Senhor, né? Porque está indo tudo muito bem. Mas quando nós entramos numa situação onde a única coisa que nós temos nesse exato momento é a fé, e nós temos que colocar a fé em ação, para que nós possamos ver Deus agir. No momento que às vezes Deus nos tira tudo, e Deus tenta
ver se realmente nós temos fé como Deus fez com Abraão, né? E aqui Gideão, eu posso dizer assim que esse homem usou de ousadia. Primeiramente, vamos falar da ousadia. A ousadia que ele teve de ir lá e colher aquilo que o Senhor havia lhe confiado. Será que nós temos sabido fazer exatamente, ou vamos dizer assim, guardar aquilo que Deus tem nos confiado, aquilo que Deus tem nos dado? Nós temos dado devida importância naquilo que Deus nos deu até hoje? Quando fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar, nós falamos aqui, naquela época usava malhar o trigo na eira. O trigo era colhido e colocado ali na eira. E como eu disse, a eira era um lugar que era aberto, era exposto, né? E o inimigo, que eram os midianitas, eles viam que eles tinham a facilidade para ir ali e fazer a colheita, vamos dizer assim, fazer a colheita naquilo que era do povo de Deus. Eu não posso permitir que o inimigo venha colher naquilo que Deus tem plantado na minha vida. Eu não posso permitir que o inimigo venha arrancar aquilo que Deus plantou na minha vida, aquilo que eu busquei no Senhor. E quando a situação difícil chegou, vamos dizer assim, a minha fé morreu, eu deixei a minha fé morrer, né? Eu deixei com que o medo entrasse no meu coração e deixei com que o inimigo entrasse na minha eira e tomasse aquilo que Deus me deu. E muitas vezes Deus criou o homem com extrema inteligência. A sabedoria, ela vem de Deus, é Deus que dá. A palavra do Senhor diz assim que aquele que almeja, aquele que deseja, né, ter sabedoria, que busque no Senhor, que o Senhor tem para dar. Ela vem do Senhor. E Gideão aqui, quando ele vai fazer a colheita da sua lavoura, Gideão não leva aquele trigo para a eira, mas aqui fala que Gideão está malhando trigo no lagar. Queridos, lagar não era lugar de guardar trigo. Lagar não era um lugar de colocar trigo. Lagar era o lugar onde amassava a uva. Era o lugar onde amassava a uva ali para o vinho. E esse lagar era colocado, era um lugar onde era, vamos dizer assim, muito escondido, muito secreto, era colocado era feito sobre a rocha, né? E ali as pessoas, quem mexia com colheitas que fazia vinho, né? Eles tinham esse estanque onde pisavam as uvas e faziam os vinhos. Então era um lagar, não era um lugar de colocar trigo. Mas quando nós buscamos, quando nós não andamos na nossa direção, quando nós não andamos na direção própria nossa, quando nós não andamos na nossa vontade, mas quando nós andamos na vontade de Deus, Ele nos direciona, Ele nos mostra, Ele nos conduz o caminho que nós devemos andar. Mesmo diante de situações que às vezes nós não vemos saída, mesmo quando nós sentimos que estamos sendo perseguidos por inimigos, mesmo quando nós sentimos que as coisas não vão bem, quando nós buscamos do Senhor uma direção e nós oramos e falamos: Senhor, me dá uma direção dentro desta causa, Senhor, me dá uma direção dentro desta situação, como que eu devo agir? Creio eu que Gideão chegou, olhou ali a sua lavoura do seu pai. E ele disse: não, essa lavoura foi plantada.
foi plantada com tanta dedicação. Esse trigo foi plantado com tanta dedicação. É para o sustento da nossa casa. Foi algo que Deus nos deu. Eu estou dizendo com as minhas palavras. Eu imaginando Gideão ali conversando com Deus. E ele dizendo para o Senhor, Senhor, me dê uma direção. O que eu faço com este trigo? Onde eu coloco esse trigo? Porque se lá nas eiras, todo o trigo que está sendo colocado lá nas eiras, os midianitas têm vindo e roubado. Para onde eu levo este trigo? Onde eu guardo esse trigo? E o Espírito do Senhor que nos dá sabedoria quando nós clamamos, o Espírito do Senhor que nos guia, né? Creio que fala com Gideão. Gideão, coloca o trigo no lagar. Esconde lá no lagar. Era grandes tanques, bacias que era colocada as uvas ali para ser pisadas. Leva para lá. Amados, trazendo essa palavra para os dias de hoje, para as nossas vidas, usando aqui, né, vamos dizer assim, essa dependência, usando essa dependência de Gideão no Senhor, essa confiança, nós precisamos hoje pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba administrar a minha casa, para que eu saiba administrar o meu trabalho, para que eu saiba administrar a minha vida, mas mediante a direção do Senhor. Senhor, primeiramente, me dê sabedoria para que eu seja um homem, para que eu seja uma mulher que ande conforme a vontade do Senhor. Me ensina, me dê a inteligência do teu Espírito. Coloca sobre mim, Senhor, a inteligência que vem do Senhor. E a primeira sabedoria que o homem precisa adquirir é a sabedoria de temer a Deus. A palavra do Senhor diz assim que sábio, né, é o homem que teme o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que teme a Deus, quando ela busca o temor do Senhor, o Senhor fala assim, esta pessoa está se tornando uma pessoa sábia. E muitas vezes nós perdemos coisas valiosas nas nossas vidas, porque nós não buscamos de Deus a direção, porque muitas vezes nós deixamos exposto para que o inimigo venha tocar. Muitas vezes nós deixamos exposto aquilo que de mais precioso o Senhor nos concedeu, e o inimigo vem e toca, o inimigo arranca, o inimigo rouba, porque nós não buscamos do Senhor uma direção e Deus nos apontou o caminho. Nós não pedimos a Deus para nos apontar o caminho, nós não pedimos ao Senhor, Senhor, como que eu venho fazer para que isto seja guardado no Senhor? A minha vida precisa ser guardada no Senhor. Se Gideão não tivesse tido a sabedoria do Senhor ali, se Gideão não tivesse, eu creio, buscado no Senhor, talvez ele também teria sido roubado. O diabo hoje ele tem feito, Satanás tem feito a missão dele, Satanás tem roubado, Satanás tem matado, Satanás tem saqueado o ser humano. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos buscado a sabedoria que vem de Deus. Porque nós não temos buscado a sabedoria que vem do Senhor para guardar, para proteger aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos abençoou. Quantas vezes o diabo tem roubado bênçãos que Deus nos deu, bênçãos que o Senhor nos entregou. E nós temos deixado Satanás levar, nós temos deixado Satanás entrar dentro dos nossos lares e roubar coisas tão valiosas que Deus nos confiou, porque não buscamos a direção de Deus, para ouvir do Senhor e dizer assim, filho, guarda neste lugar. Filho, guarda o seu casamento desta forma.
Filho, guarda os seus filhos desta forma, direciona eles desta forma, ensina desta forma, fala desta forma, conduz desta forma. Às vezes nós não buscamos essa sabedoria de Deus. E aí o inimigo vem e ele rouba o nosso trigo. Ele rouba o nosso trigo porque o nosso trigo estava exposto na eira. O nosso trigo não estava guardado nas rochas. O nosso trigo, que é um bem precioso que você tem, eu vou chamar de trigo aí, aquilo de valioso que Deus tem te confiado. Começando com a nossa vida, com a nossa alma, a nossa vida com Deus, que é algo precioso. Uma das coisas que Satanás tem roubado é a nossa fé. Satanás tem roubado a nossa comunhão com o Senhor. Satanás tem roubado a nossa santidade, porque nós não temos escondido a nossa comunhão com Deus, nós não temos escondido a nossa fé em lugares secretos. E que lugar secreto é esse que eu posso guardar a minha comunhão com Deus? No Senhor. Este lugar secreto é o Senhor. É este lugar onde o inimigo não tem poder de ir lá e tomar. Satanás não tem poder para tomar nada das mãos do Senhor. O próprio Senhor diz que aquele que está nas mãos dele, Satanás não arrebata. O diabo não tem poder para arrebatar aquilo que está nas mãos do Senhor. Aquilo que está guardado no Senhor, o inimigo não tem poder para tirar. Ele só tira aquilo que às vezes eu, usando, né, vamos dizer assim, da minha humanidade mesmo, né, confiando em mim mesmo, acho que sou capaz. É outra qualidade que nós vemos aqui em Gideão, a humildade deste homem. O quanto este homem era humilde, né? Quando o Senhor fala com ele, quando o anjo chega ali para ele, ele diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Como que o Senhor passa uma obra tão grandiosa dessa para eu fazer, se eu sou o menor da minha casa? Humildade. Gideão não andava, mostra que esse homem não andava na dependência ou na confiança dele, achando que ele era sábio aos seus próprios olhos, né? Mas ele se achava o menor ali da sua família, da sua descendência, da sua tribo. Ele se achava o menor. A humildade. Deus se agrada de pessoas humildes. Deus se agrada de pessoas que reconhecem a pequenez que nós somos. E reconhecemos que Deus, Ele é grande nas nossas vidas, né? E por isso, queridos, nós precisamos aprender, a primeira coisa que nós precisamos aprender na nossa dependência com o Senhor, é guardar a nossa fé, é guardar a nossa comunhão num lugar secreto, que é o Senhor. Num lugar onde o inimigo não tem poder, não tem ousadia para ir lá e tirar aquilo que você está guardando no Senhor. Aquilo que você está colocando através das suas orações, através da sua comunhão com o Senhor, você está colocando no coração de Deus e dizendo: Pai, eu estou escondida em Ti, e tudo aquilo que o Senhor tem me confiado está escondido no Senhor. É muito interessante porque ao invés o resto do povo de Deus ali, como que eles não tiveram, né? Não pensaram nisso. Os midianitas jamais podiam imaginar que o trigo estaria no lugar onde as uvas estariam guardadas, onde as uvas eram pisadas ali, né? Que Gideão estava guardando o trigo ali. E por causa disso, Deus, Ele é um Deus que Ele olha para nós, Ele continua procurando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pessoas valorosas. Deus continua procurando pessoas que
teme ao Senhor. Deus continua procurando pessoas que colocam a sua fé no Senhor, que depende dele, que anda na dependência dele, né? Deus continua procurando. Nós vimos aqui o Senhor, quando ele chega, ele vira para Gideão, né? O anjo do Senhor chega e fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Amados, eu não sei, nós não conseguimos imaginar, né, a dificuldade que era para Gideão colocar esse trigo, vamos dizer assim, nesse lagar, já que era em lugar alto, em rochas, né, que o trigo estava sendo guardado. Nós não conseguimos imaginar a dificuldade que Gideão estava tendo para poder fazer este trabalho. Mas Deus chama homens, mulheres, jovens, crianças, que não medem esforço para servi-lo e para fazer a vontade dele. Para fazer aquilo que ele tem nos chamado para que nós viemos executar, né? Então, por causa disso, eu creio que enquanto todo Israel, o povo de Deus, estava ali escondido dentro daquelas cavernas, Gideão estava ali se esforçando e guardando o seu trigo, malhando o trigo no lagar, colocando lá, escondendo, com toda dificuldade, para colocar esse trigo dentro dessas, vamos dizer, dentro desses tanques, sobre essas rochas, né? Então, o Senhor avalia, Deus olha, envia um anjo e fala assim: eu vejo ali um homem valoroso. Deus tem chamado uma igreja valorosa. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja valorosa. Uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não teme, uma igreja que diante das situações, uma igreja que quando nós somos afligidos, nós colocamos a nossa fé em ação. Nós colocamos a nossa fé no Senhor e nós prosseguimos, mas nós não recuamos. O homem valoroso, a mulher valorosa, o jovem valoroso que Deus tem procurado é este que não recua, é este que sobe nas rochas espiritualmente falando, é esse que não mede sacrifício para guardar aquilo que Deus tem te dado, que Deus te confiou, para guardar a sua fé diante deste mundo tão sujo, diante deste mundo tão imundo. Você tem feito tudo para guardar a sua fé, para guardar a sua comunhão com o Senhor, para guardar a sua santidade. São esses que Deus está chamando, são esses que os olhos do Senhor, como estava sobre Gideão, os olhos do Senhor continuam procurando sobre a terra homens e mulheres valorosos. Homens e mulheres que buscam a presença do Senhor e descansam na presença do Senhor. Eu creio que para Gideão não era fácil ali. A todo momento tendo que olhar, né, se não estava sendo atacado, se não estava vindo, né, os inimigos contra ele. Não foi fácil, não era fácil para ele guardar aquele trigo ali. Esconder aquele trigo ali sobre as rochas. Mas o Senhor nunca falou que é fácil servi-lo. Se nós estudarmos as Escrituras, se nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela nos dá a direção. E a palavra de Deus, a todo momento, ela nos mostra, ela nos chama, né? Ela nos chama para que nós viemos viver uma vida de entrega, de renúncia, a todo momento. Muitas vezes viver de acordo com a vontade de Deus dói na nossa carne, porque nós temos que, às vezes, quebrar a nossa carne,
Nós temos que nos render à vontade de Deus, e render à vontade de Deus muitas vezes é muito dolorido. Mas nós observamos aqui Gideão, né? Diante dessa dependência do Senhor, diante dessa entrega, nós vemos um homem prudente. Nós podemos falar da prudência. Como é importante, como que Deus tem procurado nos dias de hoje pessoas que sejam prudentes na fé. Queridos, na palavra do Senhor diz que Satanás está ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. E mais do que nunca nós precisamos nos dias de hoje sermos homens, mulheres, jovens prudentes no Senhor. Gideão era prudente. Gideão era prudente. Aquele que é prudente, ele busca, ele tem temor, ele anda no centro da vontade de Deus. Se nós formos lá para o livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para conduzir aquele povo ali no deserto, né? Para conduzir aquele povo ali no deserto, para guiar aquele povo ali no deserto, Moisés pede ao Senhor uma coisa. Moisés faz um pedido ao Senhor, e é maravilhoso nós vermos essa passagem aqui, porque nós percebemos que Deus, ele está disposto. Deus procura em mim disposição, porque Deus sempre está disposto a trazer para a minha vida o descanso, né, que eu preciso dele, a confiança. Deus está sempre disposto a agir ao meu favor, se eu estiver no centro da vontade dele. Quando Moisés é colocado sobre ele essa responsabilidade, Moisés, ele vira para o Senhor, né? E diz assim, eu vou ler o versículo 13, 14, 15, diz: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, agora, me faças saber o teu caminho. Moisés sabia, Senhor, eu quero andar pelo teu caminho. Eu posso conduzir este povo, mas desde que eu ande pelo teu caminho. Porque se eu for andar pelos meus passos, pela minha direção, Senhor, eu sei que não vai dar nada certo. E aí Moisés continua falando com o Senhor, ele diz, me faça saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos. Eu quero te conhecer também, Senhor. Porque o Senhor declarou que conhecia Moisés e achou graça a Moisés. E Moisés, nesse momento, ele diz, eu quero também te conhecer e quero achar graça no Senhor. Queridos, nós só conseguimos achar graça no Senhor a partir do momento que nós caminhamos com Ele. A partir do momento que nós temos uma caminhada de intimidade com o Senhor, é que nós passamos a achar graça no Senhor. Então Moisés vira para o Senhor e diz, eu quero te conhecer, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Será que nós já fizemos esta oração? E disse, Senhor, eu quero achar graça, ser sincero. Querido, eu quero falar de sinceridade. Será que quando nós oramos, nós temos dobrado os nossos joelhos, nós temos falado para Deus, Deus, a minha vida com o Senhor tem sido tão sem graça, eu não tenho sido atraído pela tua presença, eu não tenho sentido a tua presença, eu não tenho me alegrado na tua presença, eu não tenho me alegrado na tua palavra. Ah, Senhor, eu preciso conhecer-te mais. Ah, Senhor, eu preciso achar graça no Senhor. Sermos sinceros diante do Senhor. Ah, Deus, eu não tenho achado graça nenhuma ficar de joelhos. Eu não tenho achado graça nenhuma ler a palavra. Graça, irmão, fala daquilo que traz um gozo dentro de nós.
Graça fala daquilo que nos alegra, né? Achar graça fala daquilo que traz dentro de você um regozijo, que você se regozija, você se alegra, um júbilo. E Moisés fala assim: eu quero conhecer-te e eu quero achar graça aos teus olhos. Atenta, não somente para mim, mas para esta nação. E é muito bonito depois que Moisés faz esta oração ao Senhor, porque o Senhor responde para Moisés. Porque Deus responde àqueles que são sinceros com Ele. Deus se agrada quando nós somos sinceros com Ele. E nesse momento Deus responde para Moisés, e o Senhor vira para Moisés e diz: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor nas nossas vidas nos traz descanso. Irá a minha presença contigo, Moisés, para te fazer descansar. Queridos, conduzir uma multidão daquela no deserto e Deus falar em descanso é algo maravilhoso. Deus falar que ia trazer descanso para Moisés, para a alma de Moisés, para o espírito de Moisés, é algo maravilhoso. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amados, era isto que Gideão tinha também. Gideão tinha a presença do Senhor, por isso que o Senhor o chama de homem valoroso. E naquele momento, no versículo 15, Moisés afirma para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Então Deus tinha garantido a Moisés que ele teria a presença dele para trazer descanso para ele. E Moisés reafirma: Senhor, realmente eu só irei se a tua presença estiver comigo. Então a presença do Senhor nas nossas vidas, ela traz sobre nós ousadia. A presença do Senhor sobre as nossas vidas traz sobre nós descanso. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante de luta, mesmo diante de afrontas, mesmo diante daquilo onde ninguém está crendo, mas a fé, ela é ousada. A fé, ela é ousada, né? Abraão, ele foi ousado. Ele foi ousado. Se Abraão fosse agir pela razão, ele ia falar: não, jamais Deus está me pedindo isto. Deus jamais estaria me pedindo o filho que um dia ele me entregou, o filho que um dia ele me deu, o presente maravilhoso, o meu Isaac. Ah, mas sabe por que Abraão entregou? Porque Abraão, tudo que ele tinha estava guardado no Senhor. Não estava guardado nele mesmo. Não estava guardado no egoísmo dele, no homem dele, mas estava no Senhor. Ele confiava no Senhor tudo que ele tinha, inclusive Isaac. Passamos por 3, né? Gideão, Abraão, Moisés. Homens que viveram na dependência, na presença do Senhor e no descanso do Senhor. Porque souberam guardar tudo o que eles tinham no lugar secreto que todo ser humano precisa ter. O mundo inteiro pode ver tudo que você tem. Ver seus bens, ver sua casa, ver seu carro, ver sua empresa, ver seu trabalho. E cobiçar, às vezes desejar, né?
Mas o de mais precioso que eu e você precisamos ter, às vezes o mundo até vai ver, mas muitas vezes não. Porque diante da cegueira, Satanás ele cega. Satanás ele cega o ser humano para que ele não veja aquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus. Então, por mais que você está vivendo, e ninguém está vendo, mas você está vivendo no seu secreto com o Senhor, tudo que você tem está guardado no Senhor, você tem colocado no Senhor, através da sua comunhão com Deus, através da sua oração. Amada, eu quero dizer para você que o inimigo jamais vai te roubar. Eu quero dizer para você que o inimigo jamais vai te roubar. Se tudo que Deus tem te confiado, você tem escondido no Senhor, você tem guardado no Senhor, Satanás não vai te roubar. E aí você tem a plena convicção que se porventura você tiver qualquer perca na sua vida, qualquer coisa que você perdeu, qualquer coisa que aconteceu, você sabe que está no centro da vontade de Deus e não porque você foi roubado pelo inimigo, mas foi o Senhor, está no centro da vontade de Deus. Eu creio que Jó passou por muitas acusações. Por ele ser, a palavra de Deus descreve, a descrição que traz daquele homem, que Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. E eu imagino que quando Jó começou a perder tudo, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo e de repente perdeu até a sua saúde. Quantas pessoas chegaram para falar: Jó, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê a sua fé? Onde está? Você está doente, você perdeu tudo. Você está sozinho, nem família mais você tem, você não tem amigos. Cadê o seu Deus, Jó? O meu Deus está num lugar secreto, Ele está aqui comigo, Ele está dentro de mim, Ele reina aqui dentro, mesmo em cima desta cama, mesmo com o meu corpo cheio de lepra, o meu Deus está dentro de mim, Ele está guardado aqui comigo, Ele está num lugar secreto. Jó havia perdido tudo, mas tudo que ele perdeu porque Deus permitiu. Aquilo ali, a perca de Jó foi uma permissão de Deus. Foi Deus que permitiu. O próprio Senhor falou assim: eu vou deixar você tocar. Eu vou deixar. A autoridade vem de Deus. Mas todas as coisas que Jó perdeu, toda dor, toda aflição, toda perseguição, todas as palavras de afronta, todas as coisas, todas as palavras duras que Jó ouviu, não tirou de Jó a sua fé, não tirou de Jó a sua comunhão com o Senhor. Por isso, eu volto a repetir, aquele que está guardado, aquele que está escondido no Senhor, o inimigo não toca. Satanás não pode tocar. A palavra do Senhor diz que Jó foi restituído. Foi restituído várias vezes, foi multiplicado. Sabe por quê? Porque Jó estava no Senhor, e quando nós estamos escondidos no Senhor,
nos lugares secretos, quando nós estamos nas alturas com o Senhor, quando nós estamos andando com o Senhor, o inimigo não pode nos roubar. Querido, faça da presença de Deus o seu descanso. Faça da presença de Deus o seu descanso. Descansa no Senhor, busque a presença do Senhor, para que você não ande afadigado, para que você venha ter o descanso do Senhor, para que você venha ser ousado no Senhor, para que você venha ter a ousadia. A fé, ela é ousada. Que nós possamos olhar, a vida desses homens que nos foi apresentada aqui hoje. Homens que confiaram, homens que depositaram a sua fé, a sua confiança no Senhor, homens que descansaram no Senhor, homens que foram ousados, que tiveram coragem de entregar tudo ao Senhor, depositar tudo no Senhor. E eles viram o zelo, o cuidado de Deus para com as suas vidas. Porque eles confiaram que quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos guardados no Senhor, nada pode ser arrancado das nossas vidas. Só é tirado aquilo que Deus permite. Que essa palavra fique gravada ao seu coração, aos nossos corações, porque no meu coração o Senhor já ministrou quando Deus falava comigo através desta palavra. Esconda nos lugares, esconda a sua família, esconda o seu lar, esconda a sua vida nos lugares altos com o Senhor. Faça como Gideão, procura as rochas, procura o lugar secreto que é o Senhor, para você guardar tudo aquilo que Deus tem te dado. Então coloque a sua dependência e a sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar, quero convidar o grupo de louvor. E nesta oração eu quero que você olhe para o Senhor agora, com os olhos da fé. E diga: Senhor, eu quero depositar em Ti. Eu quero colocar no Senhor. Pai querido, eu tenho visto que o inimigo tem roubado nesta e nesta área da minha vida. Senhor, me dê a sabedoria. Senhor, me faça ser prudente, para que eu venha viver de acordo com a Tua vontade. Me dê a sabedoria do Senhor. Deus, me faça, Senhor, guardar no Senhor as preciosidades que o Senhor tem me confiado, começando com a minha vida com o Senhor, a minha caminhada com o Senhor, o meu ministério. Ah, Deus, a minha fé. Senhor, os meus filhos, me dê sabedoria. Ah, Senhor, o meu casamento, o meu lar. Me dá sabedoria do Senhor para que eu possa guardá-los no Senhor, ó Pai. Vamos orar ao Senhor agora. É um momento seu com o Senhor. É um momento onde você vai falar com o Senhor. Pai, eu quero depositar, eu quero descansar no Senhor. Me dá o descanso. A mesma promessa que o Senhor fez a Moisés, que o Senhor traria descanso sobre ele. Traga o teu descanso sobre a minha vida. Em todas as áreas da minha vida, eu quero descansar no Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai orar. Nós vamos orar, eu vou orar aqui e você vai orar aí na sua casa. Clamando ao Senhor para que esta palavra se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu sei que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços, teus braços é meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Eu recaio sim. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vai dizendo isso pro Senhor. Em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. eu me refugio no Senhor. Tu és o descanso da minha alma. É o meu descanso. Teus braços, Eu necessito da tua presença, Senhor. A tua presença traz descanso para a minha vida, Pai. Oh Deus, nós colocamos a tua igreja diante de ti. Nós colocamos o teu povo diante do Senhor. Deus, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Ah, Pai querido, eu quero te pedir o descanso do Senhor sobre o teu povo. Eu quero te pedir o descanso do Senhor sobre esta nação. Ah, Senhor, que nós venhamos confiar no Senhor, ó Pai. Que o nosso coração esteja colocado em ti, ó Deus. Senhor, que os nossos olhos, ó Pai, estejam fitos no Senhor. Que os nossos pés não venham vacilar, mas que nós venhamos caminhar com o Senhor, caminhar na tua direção. Ah, Deus Todo-Poderoso, aqueles que porventura, ó Deus, Senhor, já têm desviado dos teus caminhos. Aqueles, ó Pai, que porventura o inimigo tem arrastado. Deus de misericórdia.
pela tua mão poderosa, Pai. Que o Senhor venha trazê-los, ó Deus, em nome de Jesus, alcançá-los, ó Pai, pela misericórdia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo que a tua igreja esteja escondida debaixo das tuas asas, que a tua igreja esteja guardada debaixo das tuas asas, ó Pai, onde todos, ó Pai, encontrarão descanso no Senhor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu amado, eu quero finalizar este culto ministrando sobre a sua vida esse descanso do Senhor. Que Deus traga sobre você o descanso que vem dele. Que Deus traga sobre a sua vida o refrigério que vem dele. Que Deus traga sobre a sua vida a direção que vem dele. Que Deus traga sobre a sua vida toda a sabedoria que vem dele. Que Deus traga sobre a sua vida a prudência que vem dele. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor traga sobre mim, traga sobre você toda esta palavra ministrada e que nós possamos vivê-la para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.